Olá, olá, você, querido aluno que está se preparando para as provas discursivas CNU, FGV, ou, enfim, questões discursivas, ou sobre a redação, enfim, você está precisando de auxílio, eu sei, porque essas questões discursivas, produção de textos numa prova de concurso público no Enem, onde quer que você queira, onde quer que seja, né, cria uma dificuldade danada, porque a galera não curte, tem uma dificuldade, não consegue escrever. Eu sei, eu estou há bastante tempo nessa vidinha. Além de ser professor de língua portuguesa, eu sou jornalista, eu sei muito bem o que é a dor de escrever, né? Especialmente quando você tem lá um tempo determinado, quando você tem uma circunstância de competição, você tem tempo para cumprir toda a tarefa, tudo isso é uma dificuldade, porque é aquele momento que você vai ter que construir ideias e você não vai simplesmente aderir a uma ideia pronta, que é marcar o X numa daquelas 5 alternativas. Isso acontece no Enem, vestibulares, concurso público. E a gente percebe que hoje um dos grandes diferenciais, um dos grandes problemas da produção textual é justamente a produção, como se produz o texto, como se organiza, como se planeja esse texto, que eu vejo que há uma grande dificuldade, tem gente que não consegue. Então eu estou aqui para ajudar você, vamos ver se eu consigo mostrar e tratar de umas polêmicas que estão acontecendo em relação a essa produção textual para a prova da CNU, Concurso Nacional Unificado. Então eu vou começar falando de conceitos. Antes de mais nada, para você que está me acompanhando aqui no meu canal, te inscreve, manda recadinhos, legal, te inscreve no canal do tio aí, vai. E manda recadinhos, tá bom? E dá um joinha aí se você curtiu esse vídeo, isso é bem importante para a gente construir esse vídeo aqui, esse canal, tá bom? Então, o tio tá tomando cafezinho porque professor é viciado em café. Olha só, primeira coisa, a questão de conceito, tá? Eu tenho visto a galera dizendo assim, olha, no concurso nacional unificado, do bloco 1 ao bloco 7 é uma coisa, do bloco 8 é outra coisa. O bloco 8 é a redação. Do 1 ao 7 é uma questão discursiva. Então não é uma redação, é uma questão discursiva, muita gente diz. E tem muita gente que está criando mais confusão aí, porque não entendeu, não sabe direito, não conhece conceito, né? Então vamos lá, vamos começar pelo conceito, gente. O que é uma redação? Redação, meus queridos, é qualquer texto. Qualquer texto é uma redação. Né? A redação, por sinal, é uma palavra que vem de onde? Do jornalismo. E ela entra no nosso universo na década de 70, quando entram os concursos unificados de vestibular, e o nome passa a ser redação, porque antes não era redação, antes era outro nome, era composição. Tem ninguém que está me vendo aí vai saber o que é isso. Eu passei por essa etapa, né? No meu tempo de colégio era composição. A redação é um texto técnico, né? Que vem justamente do jornalismo, para mostrar que é um texto técnico. Por que tem de ser um texto técnico, né? E não artístico, para eu poder avaliar. Como é que eu vou avaliar a arte, né? Como é que eu vou avaliar a qualidade do seu texto, se você é escritor ou não? Tem que avaliar tecnicamente. Então, são critérios técnicos que, a partir da década de 70, com a unificação dos vestibulares, com o vestibular unificado e com a massificação do ensino de graduação, passa a ser um padrão de texto instituído. De lá para cá, avançou muito, modificou muitos conceitos do que é um bom texto ou não, mas o nome vem dessa origem, é um texto técnico. Bom, é isso que é redação. E o que é uma questão discursiva? O discurso o que é? Um texto. Então, questão discursiva é um texto. Logo, esses conceitos de questão discursiva e redação são termos genéricos. Qualquer texto é um discurso, qualquer texto é uma redação. O que nós estamos falando entre bloco 1 a 7 e bloco 8 é que a questão para o bloco 8, que é ensino médio, pede uma dissertação argumentativa. Vamos ser bem objetivos agora. O que é uma redação argumentativa? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, pegando exemplos da Cisgran-Rio. Legal. A argumentativa é aquela redação que o Enem pede, por exemplo, né? Então, uma dissertação pode ser argumentativa ou expositiva. Esse é o cerne da nossa discussão agora. Né? Eu mostrar a diferença para você, que isso ninguém está fazendo, entre uma dissertação expositiva e uma argumentativa. Ora, do que nós estamos falando? Nós estamos de tipos de texto. Então, o que é tipologia textual? Tipos de texto, né? Tem a narração, a descrição, a injunção e a dissertação, que é subdividida nesses dois tipos, tá? Então, os primeiros textos que você escrevia na sua escola lá eram textos narrativos. O que era isso? A narração é um tipo de texto que você conta uma história, tem ideia de tempo, de espaço, personagens e o fato que está acontecendo. Por isso que a narrativa ela é factual e por isso que a narrativa ela é mais concreta. Porque quando a gente lida com o fato, a gente está lidando com a concretude. Não é difícil entender isso, né?
Mas quando a gente faz uma reflexão sobre o fato, agora nós temos uma dissertação. A dissertação, portanto, é um texto reflexivo. Legal? Então, de novo, eu vou para os subgêneros do jornalismo. Legal? Quando eu trago uma notícia para você e eu exponho o que aconteceu, a notícia se reporta a um fato. Você não vai emitir sua opinião, você vai estar sendo factual. Eu vou contar o que aconteceu, uma colisão entre dois carros. Né? Uma ideia de tempo, de espaço, personagens. Isso é uma notícia. A notícia, portanto, o produtor de textos ele quase não aparece na superfície do texto. Por quê? Porque o que aparece é o fato que aconteceu. Agora, vamos pegar um artigo, né? Vamos pegar um articulista de um periódico, de um jornal desses aí qualquer, um site de informação qualquer, em que ele vai comentar sobre o trânsito na sua cidade. Bom, agora emergiu para cima, emergiu a figura do autor do texto, porque agora ele vai estar trazendo a opinião dele sobre aquele fato, sobre os fatos em si de acidentes de automóvel. Então essa é uma diferença básica que a gente tem que entender o que é uma dissertação. Ele é um texto abstrato de ideias, de discussão de ideias. Esse é o primeiro ponto. Tá bom, então se eu sei o que é uma dissertação, que é discussão de ideias, né? Portanto, bem abstrato, legal? A diferença da exposição para a argumentação qual é? Bom, inicialmente, eu vou mostrar na prática. A diferença é que na argumentação existe uma posição clara do autor com uma tese em que ele tenta convencer ou persuadir o leitor a respeito da sua opinião. É um texto de convencimento. Se a gente voltar para os subgêneros do jornalismo, seria um editorial, com aqueles editoriais convencionais dos jornais, em que o jornal coloca a sua posição clara. E aí vem estruturas frasais que são típicas da argumentação. É necessário, é importante, é fundamental. Olha como emerge a figura do autor do texto, colocando a sua posição clara, pondo a sua posição, trazendo sua posição clara e tentando persuadir ou convencer o leitor daquele ponto de vista. Certo? Então isso seria a dissertação argumentativa, em que haverá uma tese e ela é extremamente subjetiva, porque subjetivo não se trata de estar certo ou errado, se trata de verificar se aquele argumento é pertinente. Legal? É isso que eu tenho como avaliador observar, como ele argumenta e como ele defende. Ele pode ter qualquer ponto de vista, o ponto de vista é dele, por isso que é subjetivo. O que eu, avaliador, vou fazer é verificar se aquele ponto de vista é coerente, pertinente em relação ao objeto que está sendo discutido. Uma exposição não traz esse autor não aparece tanto na superfície do texto. Por quê? Porque o que interessa mais é o objeto daquilo que está sendo analisado, ele é mais objetivo. Por isso que a expositiva, ela não discute, não traz a opinião clara e a posição clara desse autor, porque não está tentando persuadir ou convencer o leitor. Ele simplesmente expõe aquilo que é o conceito da coisa. Ora, numa questão específica que vai analisar, portanto, as especificidades do 1 ao 7, que são aqueles blocos e os eixos, você tem de fazer um tema mais específico para ver se o cara conhece. Então, quando eu vou avaliar aquilo ali, eu não tenho que avaliar a sua opinião, e sim avaliar o quê? Aquilo que está sendo pedido conceitualmente, objetivamente, sobre lá um assunto qualquer, que está lá no eixo temático de cada um daqueles blocos. Já no ensino médio vai ser um tema mais aberto, menos específico. Qual é a diferença? Um é mais específico, outro mais aberto. Então é aberto e com argumentação. O que isso significa dizer? Que é a sua opinião. Como é que você vai defender aquele assunto que vai ser um assunto aberto. Então é bem diferente isso. O assunto é aberto e fechado. Bom, eu ainda não entendi muito bem, está meio abstrato na minha cabeça e tal. Vamos pegar uma concretude então para poder mostrar isso de uma maneira melhor para você. Legal? Então eu vou pegar agora a Sesgran-Rio. Eu vou pegar a Sesgran-Rio e uma prova que é de 2012, se não me engano, do BNDES, que é o chamado Sesgran, portanto já faz algum tempo, mas ela serve como ilustração. E que a gente vai pegar o que é uma questão discursiva. Então eram várias questões, ok? Aí você tem o texto de apoio e você tem lá o comando. Vamos chamar de comando. E esse comando é que nos importa, galera, porque
É a maneira como você comanda a ação que tem que ser feita que nos importa aqui. Cada banca tem um jeitinho, então você tem que conhecer o jeitinho da FGV, da Sesgran Rio. Sebrasp é uma que tem um jeitinho de pedir discursiva bem clássica, né? Basta você pegar aí as provas de policial para polícia militar, você vai ver como é muito bem formulada aquela questão Sesgran, Sebrasp. Então, presta atenção lá. Na perspectiva da concepção acima, tá prestando atenção? Eu já vou ler o textinho e já vou mostrar. Olha, se é na perspectiva da concepção acima, eu estou preso à concepção acima. Não é o que eu penso, é o que está ali. Isso já é a primeira diferença. Legal. Aí vem um verbo no imperativo. Ó. Sebrasp também faz isso. Ó. Conceitue. Cara, se ele está mandando você conceituar, morreu, meu querido. Você tem que conceituar. Não estou pedindo a sua opinião, estou pedindo o conceito da coisa. Olha como é o objeto que está sendo analisado objetivamente que importa, e não a posição do autor do texto. Por isso que é mais positiva. Ó. Conceitua o exercício positivo do poder na teoria e na prática administrativa. Então, o que o avaliador vai avaliar? Se você conceituou o exercício positivo, o que eu fiz além disso é outro problema, mas isso tem que aparecer no texto. O exercício positivo do poder, então, na teoria e na prática. Então, o que está sendo discutido aqui? O poder e como ele pode ser exercido do ponto de vista positivo na teoria e na prática. Se aparecer só na teoria, você vai perder pontos. Se aparecer só na prática, tem que ter os dois. Isso aqui que está nesse comando tem de aparecer. O avaliador vai buscar isso no seu texto e saber se esse conceito está de acordo com a teoria administrativa. Lembra que isso aqui é uma prova de administração. Legal. Agora a gente vai para o texto. O texto vai me dar muitas dicas. Então, vamos lá. Começa o texto da seguinte maneira. Poder é um conceito que envolve mecanismos, processos e disposições que tentam assegurar, nem sempre com êxito, que as pessoas ajam de acordo com as regras do jogo. Ora, como é que começa o texto de apoio? Com uma ideia bem geral da ideia de poder, que pode ser a ideia que vai abrir seu texto. Você começa com geral, e do geral você vai para particular. Ó, geral e particular. Legal? Então, do mais geral para o mais específico. Então, eu posso começar a minha frase inicial, que seria um período de uma linha e meia, começar falando sobre o poder. E aqui, o que ele liga o poder a quê? Ele liga o poder à regra do jogo. Quer dizer, é o regramento, são normas. Então, o poder, ele envolve uma série de mecanismos que tocam na questão das regras, ou seja, da norma. Então, é isso que o poder vai fazer, o exercício da norma, para você ter regramento, normas. Esse é um conceito bem amplo de poder, que eu posso usar. Separei lá no meu banco de ideias, é isso que você aprende comigo quando está fazendo o meu curso, quando está fazendo o meu trabalho prático, né? Quando eu estou trabalhando com um aluno na questão do exercício da redação. Ele vai pegar um banco de ideias, vai botar lá, olha, o poder envolve a questão das regras do jogo. Assim, olha a coesão textual aí, ó. O poder deve ser um conceito central, tanto na teoria quanto na prática da administração. Agora já estamos falando do poder na administração. E aqui que ele está dizendo, tem que respeitar a prática e a teoria. Em um mundo de relações sociais cada vez mais dominado por organizações, há uma urgente necessidade de princípios democráticos para a representação dos stakeholders, seja mais ampla em termos organizacionais e menos ritualística em termos políticos. Olha como agora está ficando mais específico da área, inclusive o campo de significado. Você está vendo que quando a gente faz uma questão discursiva, ou seja, quando a gente faz uma expositiva técnica voltada para cada área bem específica, o campo semântico, ou seja, as palavras desse campo de significado, elas são palavras bem específicas, processo, disposições, stakeholders, essas palavras elas vão aparecer no campo semântico da área da administração. E é normal que isso aconteça. Então, se você vai fazer específico para a área do direito, naturalmente vão surgir palavras, e você também precisa usar palavras específicas da área do direito ou da área da administração, porque um campo semântico específico, essa é uma das diferenças também. Agora, se for uma redação argumentativa, uma dissertação argumentativa, que é o que acontece no bloco 8, esse campo semântico ele não vai ser específico, ele vai ser muito mais geral. Tem lógica o que eu estou falando? Bom, vai lá. E o que você tem agora, a questão dos stakeholders? Olha, você tem que saber o conceito disso aqui, se não sabe, ferrou. Bom, os stakeholders são aquelas pessoas todas que estão envolvidas no processo. E o que está dizendo aqui? Que o princípio democrático está ligado a essas pessoas envolvidas no processo.
Ora, então, o que está dito que é importantíssimo para esse texto aqui? Né? Que hoje, modernamente, você tem que respeitar o princípio democrático. O que é o princípio democrático? Todas as pessoas envolvidas têm que ser ouvidas. E o sucesso desse poder que eu exerço dentro da área da administração e vai estar intimamente ligado à capacidade que eu tenho de ouvir todos os envolvidos dentro de um processo democrático, de fato. Olha a resposta à pergunta. Esse é o exercício positivo que ele está pedindo. Legal? Então, olha como eu estou falando aqui sobre compreensão de textos. Termina o texto. E isso implica que os administradores devem ser capazes de administrar com poder. Quer dizer, e o que é o poder positivo? Né? É a questão dos princípios democráticos. Né? Tanto em suas transações internas quanto externas. Né? Aqui não está pedindo no comando interno e externo, mas eu posso usar essa ideia também. Então, eu separei essa ideia. Você percebe? Então, eu fiz um banco de ideias. O que é poder? O poder na área da administração está ligado a princípios democráticos, aos stakeholders. Hoje, as relações sociais são muito importantes e por isso a importância de você ter processos democráticos. Legal? E o administrador precisa saber lidar com isso, tanto no seu público interno como no público externo. Posso pegar essa ideia do público interno e externo e colocar na conclusão do meu texto. Planejei, isso é planejamento. Percebe o que é uma redação expositiva? Não está pedindo para você mostrar o que é mais importante, se era melhor agora, se era melhor antes, o que é um princípio democrático. Não está pedindo para você julgar o princípio democrático, porque não é uma argumentação, é uma simples exposição de ideias. Portanto, ela é mais objetiva e mais técnica, bem mais objetiva e técnica do que o que a gente vai ver agora. Então, vamos para Cesgran-Hill agora, numa dissertação argumentativa, bloco 8. Vou pegar essa proposta aqui e vamos fungar essa proposta agora aqui. Ó. Analista de contabilidade, Cesgran-Hill, isso é de 2011, legal? Mas Cesgran-Hill segue a mesma levada, gente. Então tem texto de apoio, legal? E agora eu vou direto para o comando, legal? Tá aqui o comando. Olha como o comando é diferente agora. Né? Olha bem. Olha o que diz aqui. Com base nos textos acima, em seus próprios conhecimentos. Oba! Agora, olha como em seus próprios conhecimentos significa dizer que abriu para o geralzão, meu queridão. Quer dizer, agora olha como é bem diferente do exemplo anterior, porque se é de acordo com os meus conhecimentos, vale o que eu acho, né? O que eu conheço. Então, além dos textos básicos. Escreva o texto dissertativo argumentativo, olha aí, ó. Expondo sua opinião, olha só, cara, não está pedindo para você conceituar tal coisa, está pedindo a sua opinião, olha como é uma argumentação. E suas ideias sobre a sociedade de consumo e como esse conceito afeta os consumidores, a indústria, o comércio, o setor de serviços, oficina de conserto, por exemplo, aponta vantagens e desvantagens relacionadas a um ou mais desses grupos. Olha que bela proposta, que bela reflexão. Então vamos de novo, agora presta atenção em mim, você vai fazer CNU 8, né? Bloco 8, tá? Qual é o assunto geral? Sempre assim, cara, o assunto geral a ser tratado, eu tenho que falar sobre consumo. Agora eu tenho que mostrar como essa questão do consumo afeta os consumidores, a indústria, etc, etc, etc. E eu preciso obrigatoriamente, olha ali de novo o imperativo, ó, aponte vantagens e desvantagens relacionados a um ou a vários desses grupos. Então, eu preciso falar sobre o consumo, como ele afeta essas várias áreas, e eu tenho que mostrar vantagem e desvantagem. Eu posso pegar, por exemplo, do consumidor e mostrar vantagem e desvantagem do consumo para o consumidor. Legal? Então, isso vai ter que aparecer. Então, agora, eu vou ter que emitir juízo de valor, eu vou ter que dizer qual é a vantagem, a meu juízo, a vantagem e desvantagem. Eu é que acho isso. Então, o que vai ser avaliado agora? Vai ser avaliado como você defende as suas ideias. Ah, professor, eu acho que é isso, eu acho que você pode achar o que quiser, você tem a liberdade de achar, eu tenho que dizer o que o avaliador quer, que bobagem, você tem que dizer aquilo que você entende como. O importante aqui é julgar aquilo como você defende. Essa é a diferença de uma argumentativa para uma expositiva. Na exposição, você não vai me convencer de nada, não é sua posição, você tem que lidar com o objeto científico em si. Essa é uma diferença essencial para você entender. Então, o que dizem aqui? É obsolescência. O que é obsolescência? Aqui o texto vai tratar justamente do fato de que os produtos hoje são produzidos para serem obsoletos, ou seja, para perder, para durar 1, 2 anos. Né? Então, todos os produtos duram um pouquinho. Antigamente, os produtos duravam a vida inteira. Ele vai retratar um caso aqui
de um produto de alta durabilidade. Legal? Então, eu tenho que mostrar hoje o que é o consumo. Eu posso falar sobre obsolescência, mas não só. Não sou obrigado a falar, isso aqui é apenas um texto de apoio, legal? Porque o assunto é consumo. Isso é o problema, né? Então, o consumo hoje é legal? Qual é a vantagem do consumo hoje? Qual é a desvantagem do consumo hoje? Então, a gente vai apontar essas vantagens e desvantagens, relacionar, fazer um banco de ideias e emitir minha opinião. Eu vou chegar à posição concreta de que hoje o mundo tem muito mais desvantagens em relação ao consumo, por tais e tais e tais razões, ou muito mais vantagens por tais e tais razões, e o avaliador tem que respeitar o seu ponto de vista, não é nenhum problema, eu não posso ficar em cima do muro. Legal? Então, eu preciso apontar essas vantagens e desvantagens. Posso emitir juízo de valor, dizer que seja mais desvantajoso, mais vantajoso? Ok, porque é uma argumentação. Mas é bem diferente da proposta anterior, como você está vendo. Legal? Então, ou seja, a proposta anterior ela é uma exposição. Então, há uma diferença básica entre uma dissertação argumentativa e expositiva, que vai ter uma série de reflexos na linguagem, como você viu. Então, a grande questão que se impõe em relação ao concurso nacional unificado é o quão específico será o tema que vai ser dado do bloco 1 ao 7. Por quê? Porque como são profissões cargos muito diferentes entre si, com várias diferenciações, quanto mais específico vai privilegiar quem é daquela área, determinada área. Isso não vai dar equanimidade, o que é um princípio constitucional. Legal? Você entendeu o que eu falei? Olha só, muito específico vai privilegiar, por exemplo, se eu pegar uma questão do bloco 3 específica da galera que estuda a terra, a questão fundiária, a questão da terra, a questão do uso da terra, por exemplo, específico, uma lei mesmo que esteja nos seus eixos temáticos, isso vai privilegiar aquele candidato que lida mais com isso, não é óbvio? Então, o que é que se espera que não seja tão específico assim, que seja um tema mais aberto. Tá, mas qual deve ser a minha preparação? A minha preparação deve ser para tudo. Eu tenho que fazer tanto textos mais específicos quanto textos mais amplos. Prof, como é que você está trabalhando com os alunos? Eu trabalho com o meu clube, está aí, vou deixar na descrição uma aula experimental gratuita para você poder ver como é que funciona o meu sistema, porque lembra que a gramática vai entrar em tudo, metade da nota da discursiva será de gramática, portanto 10 pontos em 100, 10% da prova para quem vai fazer do bloco 1 ao 7 é de gramática, então não te iluda, não se iluda achando que se você pode ser reprovado por causa da crase, da vírgula, da ortografia, claro. Então eu tenho todo um programa de língua portuguesa, mas toda uma base teórica disso que eu estou fazendo aqui de redação, em que eu mostro como é que se faz a redação, como é que se produz o texto, quais os erros comuns, tudo está nesse clube que custa o menos que um Big Mac, esse clube. Você paga mensalmente, entra lá e vai ter o atendimento exclusivo do prof, que vai estar sempre à sua disposição. Eu deixei o link aqui para você entrar e se informar melhor. Tamo junto? Manda aí tuas dúvidas, vai. Quero saber as dúvidas.